Antes, então, propriamente de entrar em algumas considerações sobre a leitura da Bíblia nas nossas vidas, eu quero, então, pela gentileza do pastor Marcos, falar um pouquinho do que é este projeto. Como alguns aqui, eu sou leitor da Bíblia desde que aprendi a ler. Antes de ler Machado de Assis, a minha paixão, antes de conhecer Fyodor Dostoiévski, a outra paixão, eu já lia a Bíblia. Eu aprendi a ler aos 9 anos de idade, por razões de saúde. Então, sempre li a Bíblia com curiosidade e interesse. Eu estou certo que eu não entendia muita coisa que eu lia, eu não entendia. Mas o que eu entendia era suficiente. E a minha vida, como as nossas vidas aqui, vão tomando cursos diferentes, os quais não controlamos. Um dia estamos aqui, outro dia ali, um dia nosso foco é este, no outro nosso foco é aquele. Essa é a nossa vida. Nós estamos sempre em mudança. Benjamin de Israel diz que a única coisa certa é a mudança. Mudamos de profissão, só não mudamos de time. Especialmente quando ele é o líder do Campeonato Brasileiro, aí não mudamos mesmo. Mas mesmo que ele seja em baixa, na segunda divisão, vascaído já, a gente também não muda de time. Mesmo quando perde para um outro mais fraco, chegou lá achando que ia ganhar e perdeu, é desclassificado, a gente não muda de time. É a única coisa, o resto a gente muda tudo. Nem vou entrar aqui em mais detalhes. Mas essa é a dinâmica da vida. Então, ao longo de minha vida, eu fui centrado na palavra, com P minúsculo. Eu sou um homem da palavra. Primeiramente vem a palavra, depois a imagem. Eu falando para os irmãos aqui, cada palavra eu já escrevi antes aqui na minha cabeça. É o meu modo de pensar. Tanto é que se eu começar a ter uma ideia, a ideia não prospera. Aí eu pego, começo a escrever, a ideia se desenvolve. É o meu jeito. O que me encantam são as palavras. Quando um coro canta, uma solista canta, uma banda canta, a melodia deve ter alguma importância. Mas para mim é a palavra. Quando eu ouço aquela música que diz que o furioso amor de Deus, esse furioso, eu fico deslumbrado com o furioso, o resto até esqueço, por exemplo. Então, penso que Deus me deu esta orientação. A minha memória é feita da palavra. Vem a palavra, vem o sobrenome da pessoa, depois o nome da pessoa. Eu estou dizendo essas coisas que não têm a menor importância, porque cada um de nós funciona de uma maneira. A riqueza com que Deus nos fez nos torna pessoas diferentes e singulares. Então, desses caminhos longos da vida aí, eu me tornei pastor. Depois de muitos anos formado, muitos anos ensinando, eu me tornei pastor. E aí, a cada domingo, eu tinha a tarefa de abrir a Bíblia, ler um texto, explicá-lo e aplicá-lo. Uma experiência maravilhosa. E aí eu comecei a ler o texto bíblico e eu dizia para mim mesmo, não entendi. Se eu, que estou preparando a mensagem, não entendi, imagine o participante do culto. Então, eu me aprofundava no texto, nas palavras do texto, para entender aquele texto. E então, eu comecei, por necessidade da pregação, a preparar uma nova versão daquele texto, para que ficasse claro para mim
e ficasse claro para os irmãos. Por quê? Eu tenho uma convicção inarredável. E os irmãos com certeza concordarão comigo. Deus não inspirou a palavra dele para nós, para se esconder atrás dessa palavra. Mas ele a inspirou para se mostrar a nós, se revelar a nós na intensidade ou na fúria, usando, com licença, essa palavra do seu amor para conosco. No entanto, temos um probleminha, alguns probleminhas. Primeiro, nós estamos vivendo no ano 2023, já perto de acabar. E esse livro começou a ser escrito há 4 milênios. Começou a descrever situações de muitos antes desses 4 milênios, coisas do princípio da civilização humana. E ao longo desse período as coisas foram mudando. Nossos hábitos, nossas tecnologias. Por exemplo, vocês já viram falar nas cartas de Tel Amarna. O que você imagina? Que alguém pegou um papel, aqui fulano de tal, escrevendo para Beltrano, tudo bem, aqui vai tudo bem, e ali no final, assinado fulano de tal, fecha a carta e bota no correio, e a carta chegou em algum lugar. Quer dizer, os mais jovens nem sabem o que é isso. Carta, não é? Mas as cartas de Tel Amarna eram um conjunto de pedras. Pedra. Que as pessoas arrancavam essas pedras das rochas, ou em algum momento preparavam-as em forma de argila ou cerâmica queimada, e ali escrevia. Então, uma carta era um caminhão, mas nem tinha caminhão, né? Era uma carroça para conter aquela carta. Porque a tecnologia mudou. E hoje, boa parte dos irmãos aqui lê a sua Bíblia no celular ou em outro instrumento eletrônico, causando algum estupor, mas isso não é a Bíblia. É a Bíblia. O formato, o suporte pode ser esse ou aquele, mas é completamente a Bíblia. É disso que eu estou falando. Então tem uma distância. Essa distância faz com que a gente não se reconheça, muitas vezes, no texto. O que ele está falando? Aí nós temos que ler as notas de rodapé, os comentários, as Bíblias de estudo, que são excelentes, e aqui nós temos isto. Mas o nosso colega na escola, o nosso colega no trabalho, eles não têm Bíblia de estudo. Nem tem o pastor Marcos, o pastor Naum para ensinar. Ele lê e diz, o que eu estou lendo? Não entende. Gente, eu tive uma experiência interessantíssima. Eu tive um encontro na casa dessa família de um desembargador. Ele se interessava por Agostinho, teólogo e filósofo, e me chamou para conversarmos sobre esse pensador, e eu fui lá. E eu observei, sentado aqui do lado dele, que lá no fundo da sala, era uma sala, a metade aqui desse santuário, uma coisa imensa, tinha uma senhora em pé. E eu observei que, à medida que nós íamos conversando, se ela ouvia ou não, não sei, ela ia se aproximando. Quando ela chegou mais perto, ele disse, essa aí é minha esposa. Que me fez uma pergunta, depois eu soube que ela também era do ramo jurídico, era uma juíza federal. Ela disse, eu já tentei ler a Bíblia várias vezes, e eu não consigo entender. Será que é dela o problema? Ela que lê aqueles livros juridiquês tão complicados, não consegue entender a Bíblia. Então, isso ficou na minha cabeça. Não é que ela não tivesse interesse, nem curiosidade, mas ela queria uma coisa tranquila. Recentemente, uma irmã de nossa igreja, já octogenária, ativíssima na igreja, e ela disse, olha, essa semana eu li 2 romances de Agatha Christie, mas eu não consegui fazer as leituras da Bíblia. Não era interessante. Estou sendo sincera com vocês, disse ela.
Será que é dela o problema? Estou falando isso porque eu sei que tem pessoas aqui com a mesma dificuldade. Eu começo a ler e tal, mas eu largo para lá. Então, quero dizer bem francamente com os irmãos, as nossas traduções são excelentes. Almeida revisada, Almeida atualizada, Almeida corrigida, Almeida século XXI, NVI, NVT, na linguagem de hoje, a mensagem já citada aqui pelo pastor Marcos, são excelentes. Mas pode ser que algumas dessas nós amemos. Essa é a versão. Mas pode ser que ainda nos falte algum contato. A gente não consiga estabelecer alegria na leitura, porque nós temos que ler a Bíblia como se víssemos uma novela de televisão, ou uma série, ou um livro de Agatha Christie, que não é a minha preferida, acho que eu nunca li, minha ignorância. Porque é um livro de uma grandeza tal, de uma beleza tal, de uma profundidade tal, e de um prazer tal, que nós precisamos nos perguntar o que está acontecendo. Pode ser conosco e pode ser com o texto que nós temos. Dada essa convicção primeira de que a Bíblia é o livro que Deus inspirou para nos tornar pessoas sábias, santas e serenas, que é tudo que nós queremos, eu fui então aos pouquinhos, até que o projeto tomasse o vulto que acabou tendo, de preparar uma versão que alguns chamam de paráfrase. Eu não uso muito paráfrase, porque na cabeça das pessoas, paráfrase é paródia. Há até dicionários que dizem paráfrase, paródia, que as pessoas fazem a um outro texto. E a paródia, para nós, é humor, é deboche. Por essa razão, embora seja uma paráfrase, eu não uso essa expressão, porque nem todo mundo tem que saber o que é paráfrase. Então, esse texto, eu preciso parar de falar sobre esse assunto, porque eu sei que os irmãos têm o dia todo para me ouvir aqui, mas eu tenho um avião, aí não posso, ele não me espera por mim, tem esse probleminha. Então, eu vou dizer assim. É um texto em que eu tenho humildemente o desejo que todas as pessoas leiam, sem nota de rodapé, sem comentário, sem Bíblia de estudo, que são importantíssimos, e entendam. Entendeu? Bom, agora eu quero me aprofundar. Bem, aí você vai pegar um comentário, uma Bíblia de estudo, se aprofundar. Mas aqui esse entendimento primeiro, o meu desejo é que o texto não suscite nenhuma dificuldade. Então, eu vou colocando pequenas palavras ou frases na tradução. Vou dar um exemplo. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Quem sabe a altura de Jerusalém? Eu sei que aqui vocês sabem. Quem sabe a altitude, melhor dizendo, de Jericó? Eu sei que vocês sabem. E qual a distância de Jerusalém e Jericó? Essa informação é importante? Eu acho que é muito importante. Porque são apenas 40 quilômetros. Mostrando o perigo em volta de uma grande cidade como Jerusalém. Então eu coloco assim: descia um homem de Jerusalém a Jericó, vírgula, itálico, aquela letrinha deitadinha, distantes 40 quilômetros uma da outra. Ponto. E o texto continua normal. Eu entendo que há algumas informações que são necessárias para a gente não parar de ler, ir para um outro tipo de texto, se inteirar do que significa e voltar para cá. Então, é isso que eu vou fazendo. E a segunda informação, a irmã falou aqui de bondade, não é? Misericórdia. No Antigo Testamento, a palavra para bondade, misericórdia, fidelidade, graça, compaixão, é uma só. Hesed, que aparece 241 vezes no Antigo Testamento.
No Novo já é outra palavra, já é graça. Caris é outra palavra. Mas eu tenho que acrescentar mais uma informaçãozinha. Vocês sabem que a primeira tradução para o português foi feita por João Ferreira de Almeida. E o João Ferreira de Almeida escolheu a palavra amor para descrever a palavra grega ágape, que todo mundo aqui sabe. Deus é amor, Deus é ágape, porque o amor é isso, é paciente, é ágape. Todo mundo sabe disso. Só que a palavra ágape significa isso, significa amizade, significa refeição. A palavra tem muitos significados. E significa caridade. Quando João Ferreira de Almeida traduziu com amor, os editores disseram, não, amor não. Amor está muito avacalhada essa palavra. Tudo é amor. Amor isso, amor aquilo. Vamos colocar caridade. Está correto? Está correto. Caridade. Deus é caridade. Está isso nas cartas de João. No hospital evangélico da cidade do Rio de Janeiro, tem uma citação. Caridade. Não tem amor. Caridade. Qual delas está correta? Ambas estão corretas, conforme o entendimento da época. Porque a palavra, no grego, não é nem amor e nem caridade. No grego é ágape. Como no hebraico, misericórdia, compaixão, bondade, fidelidade é hesed. Mas nós não temos que saber disso. É um trabalho dos tradutores. Mostrando como as palavras, elas vão morrendo, nascem outras e vão se transformando. É por isso que às vezes temos dificuldades de nos comunicar entre as gerações. Você imagina, eu estava com a criança ontem lá no congresso e alguém começou a contar uma história lá de MSN. Nós só nos comunicávamos por MSN. Aí tinha um menininho, devia ter uns 10 anos para ele. MSN é o seguinte, eu tive que traduzir para ele. Senão, MSN, o que vem a ser MSN? Não é? Então, é disso que eu estou falando. Por isso, então, esse esforço que eu estou desenvolvendo aos poucos, mesmo que vou pregando. Por exemplo, vou ler hoje, que eu preparei hoje essa paráfrase, que eu ia pregar sobre esse texto. Eu vou pregando, eu vou preparando as paráfrases, juntar o útil ao agradável, porque o tempo é apertado para todo mundo, né? Todo mundo. E o primeiro volume, então, é esse daqui, capa dura, e um grande leitor, um menino aqui da igreja, diz, poxa, pai, não parece que é uma Bíblia. Garoto brilhante, é exatamente essa a ideia. De um jovem entrar no ônibus, no metrô, e ler esse texto aqui, e ninguém vai ter preconceito com ele, porque ele está lendo um livro. E um crente novo está lá no seu trabalho, ele não está lendo a Bíblia, está lendo um livro. É também outro propósito, por isso que tem esse jeito assim. Claro que quando sair a Bíblia toda, esse aqui tem 480 páginas, só os evangelhos. Daria 3.500 páginas. Não dá para fazer desse modo, tem que ser, de fato, papel, chamado papel Bíblia, fininho e outras características. Então, esse primeiro fascículo, que é o quinto, que é o primeiro fascículo é o Pentateuco, o segundo os históricos, o terceiro os poéticos sapienciais, o quarto os proféticos, o quinto os evangelhos e o sexto Atos até Apocalipse. Então, saindo agora o primeiro. Como diz o pastor Marcos, entregaram na minha casa, na sexta-feira à noite, o que era possível. E eu trouxe para cá e entreguei a algumas pessoas. E guardei uma para entregar para a Mônia. É a única que vai receber aqui, viu, gente? Agora depois, o pastor Marcos resolve isso com vocês aí, porque eu não tenho esses exemplares. Então, me alegro muito de estar com os irmãos e quero, então, lhes convidar para uma reflexão
que eu já nem sei se vou conseguir fazer, porque eu falei demais. Eu nem sei quanto tempo eu tenho, eu nem marquei. Eu que tenho uns 20 minutos ainda? Dá uns 20? Ou 15? 20, então tá bom. Estou aqui supondo, né, tentando não abusar, Dia dos Pais, restaurante cheio hoje. Estou sabendo dessas coisas todas. O Deus, esse é o tema da minha mensagem, que se revela por escrito. Se você não gravar nada, grave o título. Meu Deus se revela por escrito. Esse escrito é a Bíblia. Abacuque 2, 1 a 4. Vou ler na versão que preparei hoje pela manhã, no mesmo sentimento de toda a tradução que estou fazendo. Abacuque 2 começa assim. Depois do capítulo 1, que o autor, que é um poeta, faz várias reclamações, que ele chama de queixas, ele começa assim o capítulo 2. Estarei no lugar mais elevado que puder, onde tudo possa ver. Ali permanecerei e ali esperarei o Deus eterno me responder a oração que acabei de lhe fazer. O Deus eterno me respondeu dizendo: escreve o que de mim ouviu, escreve de modo bem claro, para que possa ser lido até por quem tem pressa. A promessa que fiz ainda vai se cumprir no tempo certo, que está perto, muito perto mesmo. Tudo que eu disse vai se realizar. Não pense que vai demorar. Eu nunca demoro. Disse mais ainda o Deus eterno, obrigado. Sabe qual é o problema do povo? É o orgulho. O orgulho afasta as pessoas da salvação. Saiba, porém, que o Deus eterno nos aceita pela fé que nele temos. A palavra que vocês sabem é justificação. Está em Romanos. Todavia, eu acho que as pessoas não entendem mais o que é justificação. Porque justificação tem um sentido negativo na nossa língua. Justificação é quem chegou atrasado, é quem não pagou a conta, e dá uma justificação, um justificativo para aquele erro. Pelo contrário, na Bíblia, essa justificação que é tornar justo é exatamente o oposto, é a aprovação de Deus. Antes de fazermos alguma coisa, é uma pré-aprovação. Então, é esse texto que eu exemplifico, então, aí, com Deus deixando para nós por escrito. Maravilhoso sabermos que Deus é inefável, imortal, habita em luz invisível, tudo isso é verdade. Mas também é verdade que Ele quis nos dizer, Ele fez isso por escrito. Se você pegar a palavra escreva, pesquisar numa concordância papel, que nem existe mais, ou digital, você vai ver quantas vezes a palavra escreva aparece na Bíblia. São muitas. No Antigo e Novo Testamento eu mesmo me surpreendi, mas não posso lê-las todas aqui, mas eu leio na outra vez que eu voltar. Então eu fiquei pensando assim, serei bem rápido. Nós temos alguns problemas para ler a Bíblia. Nós temos que ser muito honestos, sabe, gente? A gente gosta que as pessoas pensem que nós somos aquilo que nós não somos. Que nós oramos e não oramos tanto assim. Que nós lemos a Bíblia e não lemos tanto assim. A pergunta que eu sempre faço às pessoas é a seguinte: você gosta de ler? A resposta que eu ouço é: gosto muito. Não gosto. E outros, pois é, então, ele também não gosta. Explicou, não gosta. É disso que eu estou dizendo que compõe as nossas dificuldades. E uma dessas dificuldades mais sérias é o julgamento que nós fazemos do passado. De fato, quando pegamos aqui a Bíblia, são relatos do passado. Os últimos têm 2000 anos. Os últimos relatos da Bíblia sobre fatos ocorridos, os últimos são de quase 2000 anos. O Apocalipse, ano 90, tem 2023, menos 90, façam as contas aí, depois vocês me falem.
Aí nós começamos a julgar o passado. Julgar esse comportamento, o comportamento de Abraão, que tinha 2 mulheres, depois outras. O julgamento de Noé, que ficou bêbado. Nós começamos a julgar o passado. Como se nós fôssemos melhores que o passado. Como se aquelas coisas descritas na Bíblia não acontecessem mais hoje conosco. Então, no campo mais filosófico, não podemos ler um livro antigo assim. Allan Kardec disse que a Bíblia é um livro de quimeras antigas. Há muitas pessoas que olham para a Bíblia como uma coisa do passado, de um tempo primitivo, atrasado. Nós não, nós somos avançados. É muita pretensão, né? Eu sempre brinco que o homem deu nome a todos os animais, mas guardou um nomezinho para si mesmo. Sapiens, sábio. O resto é o resto. Então, essa é uma grande questão, muito necessária de discutirmos com a revisão da história, com muitos equívocos também sendo cometidos, mas nós não somos melhores que o passado. Podemos ter uma tecnologia melhor, não em todos os pontos. Não fazemos pirâmides como os egípcios. Não conseguimos fazer. Então, não somos assim tão maravilhosos tecnologicamente, mas somos, de fato, a nossa vida. Olha que maravilha. Imagina Jesus, quando ele foi pregar, ele teve que achar um lugar perto do mar, que fazia uma espécie de uma curva, para que a voz dele se projetasse e as pessoas ouvissem. Porque não tinha microfone, não tinha a expansão do som com esses recursos, não tinha piano, não tinha bateria, e alguns dirão, ainda bem. Claro que não, aqui é só uma brincadeira. Segunda coisa, saindo do campo mais filosófico, mais teórico para o mundo prático, é que a maioria de nós não organiza a sua vida para fazer aquilo que é realmente importante. Correto? Quais são as coisas, tirando o aspecto religioso, mais importantes da vida? Nós temos que nos alimentar, correto? E nós temos que fazer exercícios, correto? E nós temos que dormir. Só 3 coisinhas. Aí, nós vamos comer, porque estamos com pressa, comemos em pé. Está certo isso? Não. Depois nós pagamos o preço. Aí oramos para Deus resolver o nosso problema. Assim que a gente faz. Né? Nós sabemos que temos que dormir bem, mas tem uma série fantástica chamada SWOT. Aí eu começo a ver uma, sabe como é que é? Você não consegue não ver a outra, já viu 2 da manhã. Aí você tem que acordar às 6 da manhã. Vai dormir só 4 horas? Tá, um dia tudo bem, mas todo dia? A gente não se organiza. Isso inclui a Bíblia. Mas nós achamos que a Bíblia é importante. Há uma distância entre teoria e prática. Eu posso dizer o que eu quiser. Agora, eu quero saber se eu faço. Irmão, ora para mim, conte comigo, meu irmão. Eu fico envergonhado, às vezes, não, porque a pessoa me pede oração e diz, vou orar. Aí a pessoa diz, pastor, obrigado que você orou por mim. Ai, meu Deus, e eu não orei. Agora eu faço assim, há algum tempo. Pediu, oro na hora, porque se não orar na hora, eu não vou orar. As coisas vão acontecendo, outros pedidos, né? A gente sabe disso. Então, eu diria que nós temos essa dificuldade de não organizar a nossa vida, em relação à Bíblia ou qualquer outra coisa, para fazer as coisas que são realmente importantes. Terceira coisa, nem sempre, mencionei isso no começo, nós conseguimos tirar prazer da leitura por causa do texto que nós utilizamos. Imagine um adolescente hoje lendo a Bíblia que tem voz no texto. Pequeis, irai-vos, mas não pequeis. Não tem nenhuma conexão com o mundo vocabular dele. É isso que eu estou dizendo. Ou aí você lê assim, não se põe o sol sobre a sua ira. O que quer dizer isso? Para nós, nada. Nos nossos dias, nada. O leitor lá entendeu. Nós não entendemos. E não vou explicar. Eu não tenho tempo. Então, eu penso que são essas 3 dificuldades.
julgar o passado como pior do que o nosso, não organizar as nossas vidas, o dia a dia, nossa agenda, e usar versões que nós já não temos conexão mais. Então, eu só quero afirmar o seguinte: amemos a Bíblia. Por quê? Porque é através dela que o Deus eterno nos inspira para uma vida santa, sábia e serena, que para mim é o resumo de tudo. Nós temos que viver de modo santo, sábio e sereno. Apliquemos a Bíblia aos nossos corações, para que não seja um aviso que lemos e não prestamos atenção. Eu, infelizmente, não tomei a providência de enviar para a equipe aqui de comunicação. Eu estava entrando no elevador hoje e está escrito assim: em caso de incêndio, não use o elevador, use as escadas. A gente vê isso todas as vezes. Eu fiquei me perguntando, será que quando tem um incêndio, alguém não usa o elevador? Por que aquele aviso está ali? Não tem incêndio. Se houver, o aviso está dado. Eu penso que às vezes, pastor Marcos, os mandamentos da Bíblia estão ali. A gente até sabe de cor. Mas quando vem um incêndio, a gente vai pelo elevador e não pela escada. É disso que eu estou dizendo. Então, quando nós aplicamos a Bíblia, na hora que vem o incêndio, eu desço de escada e não de elevador. Jesus não disse assim: olha, preste bem atenção, para quando vier a tentação, você não peque. Não está na oração do Pai Nosso? É o que está escrito lá. Aí vem a tentação. Aí eu peco. Não é? Não é assim que funciona? Por isso estou dizendo, temos que aplicar a Bíblia, para que na hora que nós precisarmos, é a verdade que nos socorra e nos sustente. Tem uma terceira sugestão. Vamos disseminar a Bíblia. Presentear pessoas com a Bíblia. Eu vejo, eu estava com uma irmã, aqui estava do meu lado, não sei se é a nossa irmã cantora aqui, uma capa lindíssima, né? Quem não queria ganhar um presente desse? Não é verdade? Olha aí, olha, mostra para o pessoal aí, olha aí, não é? Dá vontade só de já roubar dela. Tão bonita que é. Segura, corre sérios riscos. Então, felizmente as editoras têm uma Bíblia da mulher, Bíblia da garotada, Bíblia da terceira idade, que é letrou, assim, né? Gente, não tem desculpa. Então, temos um amigo, eu lhe garanto, ele pode ser ateu. Você gostaria de ganhar uma Bíblia? Eu sei que você não crê. Claro que eu quero. Quem sabe o dia ele abra. Então, vamos presentear, vamos disseminar a Bíblia. É isso que eu gostaria de cada um entendesse isso, amando a Bíblia. A Bíblia não está ultrapassada. É óbvio que eu estou dizendo. Vocês estão aqui porque vocês creem nisso. Mas é bom, de tanto ouvirmos que está, será que não está? Fica a dúvida. Não, vamos amar a Bíblia. Então, 3 sugestões muito práticas. Consideremos que, por intermédio da Bíblia, o Deus eterno falou no passado e fala no presente. Isso é do mesmo modo que Deus falou a Abraão, seja o que for, como, por exemplo, Abraão, faça isso não. Olha lá, o cordeiro. Não é Isaac, não. Olha lá o cordeiro. Essa mesma palavra nos fala hoje. Dei um exemplo. Assim, qualquer outra coisa. Aí o Paulo fala assim, eu estava até bem, entende? E aí eu estava achando que eu era o máximo. Só com Paulo que isso acontece, certo? E aí, Deus me deu um espinho no corpo. Aí eu orei muitas vezes, insistentemente, para que Deus me arrancasse o espinho que tinha espetado. Aí ele disse, não, Paulo, a minha graça é totalmente suficiente para você viver. Foi a experiência de quem? É a minha, é a sua,
é a nossa. Então, Deus falou no passado e fala hoje. Não mudou, porque Deus não muda. E nós somos teimosos. Deixa para lá. Vocês não. Segunda ideia bem prática. Se nós amamos a Bíblia, vamos nos organizar para lê-la. Como nos organizar? Por exemplo, se eu sair de casa cedo para o trabalho, o que vai acontecer? Vou chegar no trabalho já meio atrasadinho, e aí vou trabalhar muitas tarefas, metas, etc. Na hora do almoço, eu vou correndo para o almoço, eu peço uma quentinha, né? Que eu tenho que produzir e tal. Aí deu às 7 horas da noite, eu vou para casa. Eu estou morto. Aí, falando de homem para homem aqui, né? Aí, como alguma coisa, eu janto, sento para ver televisão, Jornal Nacional. Eu não escuto boa noite. Eu já dormi. E a Bíblia? Amanhã. Então, minha sugestão, já falei isso aqui com vida outra vez. Primeira coisa, leia a Bíblia. Ah, mas acorda 15 minutos antes. Se você acordar 15 minutos antes, em 2 anos, olha que maravilha, com tranquilidade você lê a Bíblia toda. Mas você ama a Bíblia? Você crê que Deus realmente fala para você através dela? Então vamos fazer a coisa certa, a coisa boa, a coisa melhor. Não é uma questão de inteligência. Eu sou um cara inteligente. Então eu vou ler a Bíblia. Porque nela Deus me abençoa, Deus me inspira. Obrigado. E por último, uma sugestão que eu sei que algumas pessoas aqui fazem. Vamos seguir um plano de leitura da Bíblia. Não vou um dia ler Abacuque, nem terminei, já vou para Oséias, nem terminei, vou para 1 Coríntios. Isso é válido? É, mas é pobre. Então vamos seguir um plano. Seja qual for, tem plano da YouVersion, plano aqui da igreja, plano da Imprensa Bíblica Brasileira, plano da Sociedade Bíblica do Brasil, tem muitos planos. É um plano. Eu quero ler em 1 ano. Eu tenho um plano de 24 meses. Aí o irmão falou, olha, eu quero ler a Bíblia toda em 6 meses. Falei, olha, o meu plano não é de 6 meses, de 2 anos. Mas se você quiser, você multiplica isso daí. Onde eu estou dizendo para você ler 1 semana, você lê 3 semanas. Vai acabar em 6 meses. Tem gente que consegue, tem tempo, ou qualquer outro tipo de sentimento, que consegue ler a Bíblia em 6 meses. Já somos de pessoas que leram em 3 meses. Excelente! Mas não é a realidade da maioria de nós. Eu acredito que nem 1 ano a maioria de nós consiga ler. Então, eu acho que o tempo bom é 2 anos. 12 minutos por dia. Será que é tanto tempo assim? Mas aí, eu realmente creio que a Bíblia é a palavra, aquilo que nós lemos aqui logo no começo do culto, Salmo 119, 105, não é? Então eu volto ao começo para dizer isso. Deus se revela a nós por escrito. Sabe o que quer dizer isso? Não é o que eu acho, não é o que eu sinto, não é o que eu penso que é a verdade. É o que Deus revelou que é a verdade. Está por escrito. Olha a maravilha, porque se o irmão aqui acha alguma coisa, nós dois juntos vamos lá para o texto bíblico. Está escrito aqui. Então, né? Eu gosto muito de um livro do John Stott, Tu, porém. E ele aconselhando a Timóteo, ele fala, olha, o pessoal por aí faz assim. Tu, porém. Aí o irmão diz, não, mas eu acho o seguinte, eu acho que... Irmão, vamos ler no texto. O que está escrito? Uma vez eu estava com uma pessoa evangelizando, falei, lê aí, João 15 ali, ele começou a ler. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Aí ele fechou a Bíblia e falou, não tem jeito. Não tem jeito. O que eu vou achar? Porque ele dizia o seguinte, olha, vocês vão por aqui e eu vou por aqui, mas a gente chega lá. Então leia. Não tem esse caminho aqui que chega lá. Só tem um caminho. O nome desse caminho é Jesus Cristo. Então, por isso que eu acho maravilhoso, escritor que sou, comecei daquele modo, que Deus se revelou a nós por escrito, não tem dúvida. Só temos que ler apaixonadamente.
Abacuque, escreve o que de mim ouviu. Escreve de modo bem claro. Ou, nas versões tradicionais, de modo bem legível. Escreve bem claro, bem compreensível, bem acessível, para que possa ser lido até por quem está passando a versão tradicional, e na minha, por quem tem pressa, que a vida é corrida. A promessa que fiz, Abacuque, ainda vai se cumprir. No tempo certo, que está perto, muito perto mesmo. Tudo que eu disse vai se realizar. Não pense que vai demorar. Eu nunca demoro. E aí vem o texto que faz com que estejamos aqui hoje, que Paulo citou em Romanos, que Lutero leu e entendeu que a salvação é pela fé, é pela graça. Sabe qual é o problema do povo? É o orgulho. O orgulho afasta as pessoas da salvação. O orgulho, eu não preciso de Salvador. Eu não estou perdido. Tudo bem comigo. O orgulho afasta as pessoas da salvação. Saiba, porém, que o Deus eterno nos aceita pela fé que nele temos. Graças a Deus, graça e paz para você.